paz, meus irmãos, Cefas aqui. Eu quero trazer hoje uma reflexão sobre 8 hábitos que você precisa parar em 2026, senão sua vida vai de mal a pior, tá? 8 hábitos que vão fazer você voar com Deus. Se você parar de praticar esses 8 hábitos, o Espírito de Deus vai estar em você fazendo a vontade dele, tá bom? Pare de pensar que algumas coisas que você faz é brincadeira, tá? Abandone esses hábitos hoje, tá? O hábito um: pare de consumir filmes e séries pesadas. Tudo que você assiste, meu irmão, entenda isso. Tudo que você assiste de filmes e séries se torna uma imagem no inconsciente, no seu inconsciente, na sua mente. A mente não diferencia o real do simbólico. Isso pode interferir diretamente na frequência que você emite. E isso realmente, quando você começa a assistir essas séries muito pesadas, por exemplo, de possessões demoníacas, espiritualmente, eu vou traduzir frequência como mundo espiritual. No mundo espiritual, isso aí tem uma legalidade, porque você, em alguns filmes, está abrindo portais na sua casa. Então, esse é um péssimo hábito. Se você é cristão, e ver esses filmes sem proteção, eu não estou dizendo aqui para você não assistir, porque eu aprendi algo da batalha espiritual, é que se você assiste um filme desse tipo, dessa natureza, às vezes o Espírito Santo me pede para assistir, me permite assistir alguns filmes, para que eu possa ter noção de como as trevas agem. Mas existem alguns macetes para você assistir filmes de possessão demoníaca, filmes pesados que tratam de rituais, de coisas satânicas. Primeiramente, é quando você ouvir qualquer pronúncia naquele filme, que seja uma linguagem diferente, um latim, ou uma linguagem que você não entende o que é, colocar no mudo, mute, para aquilo ali não abrir um portal na sua casa, porque de repente aquelas palavras entonadas é de rituais mesmo, é de livros mágicos mesmo, e tá abrindo portais na sua casa. Então, o melhor mesmo é você não assistir esse tipo de coisa, se você não tiver uma direção clara do Senhor. Não vai pela modinha, pela onda, tá? Que isso aí traz retaliação no mundo espiritual. Coisas de você fazer com que demônios tenham legalidade na sua casa através de um filme, de uma série satânica assim, tá? É muito, muito perigoso e muito pesado isso. Amém, meus irmãos? Segundo hábito, pare de ouvir qualquer música sem consciência da letra. Meu, isso é muito complicado, tá? Palavras são códigos energéticos. Quando você canta algo negativo, repetidamente, está afirmando aquilo no campo espiritual, tá? No campo vibracional ou no campo espiritual. Existem muitas bandas, eu gosto muito de hip hop, gosto de rock também, só que existem algumas músicas que elas são diferenciadas, né? E a gente sabe que Satanás, no seu entendimento com a música, a Bíblia nos fala que tem pífaros e tambores dentro dele, lá em Ezequiel, né? E a gente sabe que ele tem uma certa manipulação na área musical. Então, as trevas trabalham muito bem a parte da música. Tanto que, quando eu era mundano, eu escutava muitas músicas satânicas, tá? Eu não estou dizendo para você aqui que todas as músicas são malignas. Todas as músicas trazem mensagens malignas. Mas tem muita coisa do trap hoje, muita coisa do rock and roll, muita coisa do próprio rap em si, que tem coisas satânicas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, claro. Vocês já ouviram a música Hotel California? Então, essa música parece ser muito suave na melodia, né? Cantando ali. Só que essa música, a letra dela fala da primeira célula da igreja do Anton LaVey, que é a igreja de Satanás. Então, você vê como uma música tão dócil dessa pode estar falando de coisas satânicas. Por isso, você precisa, quando você escutar alguma música, principalmente em inglês, que são as melhores bandas estão na língua inglesa, pegue a letra, vê o que está falando. Eu escutava muito Travis, tá? O Travis Scott, mas eu vi a simbologia do show do cara, o que o cara traz, a linguagem que ele usa, tá? A linguagem que ele usa é totalmente voltada para o lado satanista, tá? Não estou querendo condenar o trabalho dele aqui, é um cara que correu atrás, né? Nós somos negros, admiramos os que venceram, mas existem formas e atalhos para isso que eles fazem
para poder fazer sucesso, irmãos. E às vezes isso é pesado, isso reflete na sua casa, nos seus ouvidos, no seu dia a dia. Isso reflete dentro de você, amém? Então vigia no que você escuta. Eu não estou falando também que tem louvores também, igual esse louvor que saiu aí, tal de Aue, que tá falando de macumba sim, tá falando das coisas da Umbanda sim. Eu tenho autoridade para falar nisso, eu vou ainda trazer um conteúdo sobre isso aqui, mas eu tenho autoridade para falar sobre isso, que eu fiz parte disso. Então não vem me dizer que eles não estão falando de coisas espirituais ali, estão falando. Não tem necessidade, pode trazer o lado caliente do Brasil, o lado, né, mais povão, usando uma outra linguagem, meu irmão. Não existe isso. Se atente com o que você escuta, olha a letra, analisa, tenha discernimento espiritual, tá? É muito pesado isso. O terceiro hábito é o seguinte: pare de conviver com bagunça e acúmulo de lixo na sua casa, acumulador. Ambiente desorganizado cria uma mente confusa. Mantenha o espaço limpo e leve. Isso se reflete na clareza dos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque quem gosta de sujeira é demônio. Quem é acumulador, fica mexendo em lixo na rua, levando tudo para casa, é demônio. Tem uma outra história no mundo espiritual também. Você não sabe quem foi o dono daquelas coisas. Você não sabe no que foi consagrado aquilo. E você leva para sua casa e vai acumulando um monte de demônio dentro da sua casa, irmão. Então, quando você achar qualquer coisa na rua, deixe na rua. Porque às vezes pode ser até dinheiro, até de repente uma coisa de ouro, um brinco, uma corrente. Você não sabe qual a procedência daquilo. Aquilo pode trazer uma legalidade espiritual para sua vida. E aí você ficar preso ou submisso a um demônio por conta daquele pensamento. Ainda mais se for uma casa bagunçada. Onde tem bagunça e desorganização e sujeira, tem demônio, irmão. Então vigia, tá? Você precisa parar hoje de fazer. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Reclamação te coloca no papel de vítima, tá? Quando você passa a agradecer a Deus e percebe que a energia da abundância e da gratidão para de se manifestar. Quando você para de agradecer, no mundo espiritual, irmãos, aquilo é como se você estivesse murmurando contra a bênção do Senhor. Deus tem algo na sua vida, só que Ele precisa te lapidar. E para te lapidar, Ele usa cenários e pessoas e situações. E às vezes você precisa passar por essas situações de bico calado ou dando glória, tá? Quer saber aonde o diabo não atinge a sua vida de jeito nenhum? Quando você dá glória nas provações. Por isso que bem-aventurado é quem passa pelas provações. Porque Deus prova no fogo quem Ele ama e Ele quer edificar aquela pessoa. Só que aquela pessoa precisa passar para aprender. Não é fácil isso, tá? Deus que me perdoe, eu já murmurei muito, mas hoje, em nome de Jesus, eu aprendi que eu preciso glorificar o Senhor no pouco tempo que eu tenho, na luta, no meio da luta, daquele dia mais difícil, irmão, que você está passando. Dê glória que isso vai te fazer mudar de fase, passar de nível em Jesus Cristo, amém? Ele vai estar contigo e Ele está contigo. Então, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de se fazer de vítima, que Deus vai te honrar. Amém? E você vai passar pela prova dando glória a Deus e glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós agora vamos para o quinto hábito, que é complicado, viu, irmão? O quinto hábito que você precisa parar hoje é: pare de julgar as pessoas. Pare de julgar os outros. Julgar é se conectar com o que você critica. Muito sério isso. Você precisa escolher compreender ao invés de condenar, sabe? Porque tem pessoas, às vezes, que não têm empatia por ninguém. E você precisa ter empatia pelas pessoas, se colocar no lugar das pessoas. E às vezes você consente quando você concorda, alguém julgando um amigo, um colega seu, principalmente no trabalho, e você é conivente com aquilo, você concorda. Automaticamente você também está falando junto. Então a melhor coisa é colocar em pratos limpos, falar: irmão, chama a pessoa, fala na frente da pessoa. Isso indica que você é uma pessoa desleal, irmão. Você não pode ser desleal com as pessoas. Não seja desleal, amém? Seja uma pessoa leal às pessoas, que todo mundo vai querer estar perto de você, e as pessoas que não estiverem perto de você estão perdendo. Então não julgue ninguém. O direito de julgar é do Senhor. Só o Senhor Jesus pode julgar. Só Ele é digno de julgar.
E tanto que tem aquela velha analogia de você aponta um dedo para a pessoa, tem 3 virados para você, que dizem que é Pai, Filho e Espírito Santo, te apontando também. Então, ou seja, né? É Deus que julga, ele está te julgando também. Com a mesma palavra que você julga, será julgado. Não julgueis para não serem julgados. O mesmo julgamento de quem julga é condenado. Está em Provérbios, né? Não me lembro o versículo, vai ler a Bíblia para você entender. Agora, o 6º hábito que você tem que parar hoje. Pare de se destruir. Pare de usar drogas, tá? Autossabotagem. A forma mais silenciosa de perder a energia do Senhor, perder a unção, perder tudo, energia, tudo de Deus. Quando você se afirma merecedor, não soberbo, mas você busca ali por onde Deus ele olha para você com mais misericórdia. Quando você se auto-sabota, quando você se destrói na droga, na bebida, você se afasta. Primeiramente, irmão, tem uma palavra aí sobre isso, para você não se destruir, não auto-sabotar. A droga é auto-sabotagem, porque a maconha causa tal efeito no cérebro, ela destrói alguma coisa no seu cérebro. A cocaína destrói alguma coisa no seu cérebro. Outras N drogas destrói alguma coisa no seu corpo. Então você está destruindo o templo do Espírito Santo. A palavra que me trouxe para Cristo, irmão, que me fez entrar na consciência de abandonar as drogas de verdade, foi: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu não posso destruir ele. Não dá para destruir o nosso corpo. É de Deus. Eu vou prestar contas disso aqui, porque eu não tenho nada. É tudo do Senhor. Então quem sou eu para destruir meu corpo, para colocar essa substância que vai destruir o meu corpo? Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? O 7º hábito que você tem que parar hoje de fazer, irmão, é pare de contar tudo para todo mundo. Irmão, não compartilhe sua vida com as pessoas, tá? Não desperdice suas palavras com pessoas que não vão te edificar. Guarde seus planos até que se torne realidade. O resultado fala mais do que a promessa, irmãos. Sabe o que você tem que fazer? Se você tem algo para fazer, faça no secreto. Comunique a Deus, fala com o Senhor. O Senhor pode te ajudar. A partir do momento que você fala, seja até para um parente, a pessoa indiretamente, ela pode ter uma invejinha, que fala assim, só invejinha santa. Indiretamente essa pessoa pode fazer com que você perca a sua bênção. Às vezes uma pessoa de Deus, um homem de Deus, um pastor que vai te aconselhar e tal, pode até ser que você seja edificado a pessoas que vão orar por você, pessoas leais a você, que querem ver o seu bem, elas vão orar pela sua vida. Agora, falar coisa pra gente que não pode te aconselhar, cristão falar coisa pra ímpio, revelar segredos da sua vida pra ímpios, para pessoas que não vão saber te aconselhar, irmãos, é fim de carreira. Para com isso agora, que isso vai fazer com que você se afunde, tá? E querendo ou não, pessoas têm inveja de você, ou te admiram, ou querem ter o que você tem. Então, bico calado. Amém? E o último hábito que você vai extirpar da sua vida em nome de Jesus em 2026, 2027 é: pare de gastar energia e dinheiro com o que não te expande. Tudo que não agrega, esgota na sua vida. Invista em conhecimento, irmão. Bem-estar, espiritualidade, busca pelo Senhor, tá? A prosperidade, ela começa na consciência. Você ser próspero é você saber aonde você vai investir, aonde você vai gastar o seu tempo. Aí eu estou falando de tempo, não só dinheiro. Tempo, energia é tempo. A melhor forma de você gastar o seu tempo e o seu dinheiro e a sua energia é nas coisas do Senhor. Porque o seu galardão está lá em cima. Jesus vai te honrar. Ele pode te honrar não nessa vida, mas na outra, como Abraão. Abraão recebeu uma promessa que ele ia ser pai de muitas nações, só que ele morreu. Só que aí você encontra numa passagem bíblica lá, que existe um lugar espiritual que se chama o seio de Abraão. E quando o mendigo Lázaro morre e o rico morre, o mendigo Lázaro vai para esse lugar, seio de Abraão. Quem está lá no seio de Abraão? Abraão. Então Deus permitiu que esse cara tivesse uma autoridade espiritual, um lugar espiritual que ele ficava lá no governo, no comando.
Você entendeu? Não é só sobre essa terra. Paulo disse que se nós esperamos só nessa terra, os mais miseráveis nós somos. Existem coisas inefáveis, irmãos. Coisas que Deus preparou pra gente, que a gente não tem nem noção que está preparado. Então, creia e gaste o seu tempo com o Senhor. Gaste seu tempo na obra, gaste seu tempo em Deus. Mas pare de perder tempo. Amém? E essa foi a minha mensagem de hoje, tá? Eu vou pedir para você aí que gosta dos nossos vídeos comentar, compartilhar, deixar o seu like, tá? E se inscrevam, pessoal, no nosso canal. Queremos que esse canal cresça, né? Em verdade, cresça em espírito para que novas vidas sejam atingidas aqui, tá bom? Deus abençoe você, a sua semana e até o próximo vídeo. Amém.